bom dia, alunos do primeiro ano da Escola Joselton de Lima. Hoje é quinta-feira e nos encontramos novamente para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Seja bem-vindo à aula de hoje. E hoje vamos falar sobre o quê? Hoje é a disciplina de português. Deixa eu te perguntar, você sabe qual é o seu nome completo? Fala em voz alta o seu nome completo. Ok. E você sabe escrever o seu nome completo? Sabe? Muito bem. E o seu nome? Tem um nome completo, né? E apenas o nome principal. Qual é o seu nome principal? Fala novamente em voz alta. Ok. Quantas letras tem o seu nome principal? E o seu nome completo? Quantas palavras possui? Quantas letras possui o seu nome completo? Ok? Você sabe diferenciar o que é o nome principal e o que é o nome completo? Sabe? Você sabe diferenciar o que é o nome principal e o sobrenome? Ok. Por exemplo, deixa a tia Wanda dar um exemplo. Uma pessoa se chama Maria Vanderlete Chagas. Este é o nome completo dela. Quantas palavras tem o nome dela? Vamos ver? Maria Vanderlete Chagas. O nome dela completo possui 3 palavras. Qual é o nome principal? Aliás, qual é o nome dela? Maria Vanderlete. Qual é o sobrenome? Chagas. Qual é o nome principal? É Maria ou é Vanderlete? Vanderlete. E essa pessoa pode ainda possuir um apelido? Pode. Por exemplo, no caso deste exemplo, o apelido dessa pessoa é Wanda. Ok? Então, nós possuímos o nosso nome completo, que é formado de nome e sobrenome. E dentro do nosso nome, nós temos o nosso nome principal. E às vezes, nós temos o nome principal e ainda tem um apelido. Ainda tem um apelido, né? Então, vamos ver isso na prática. Você sabe quantos alunos o primeiro ano possui? O primeiro ano ele possui 30 alunos matriculados, sendo que nem todos estão inseridos neste grupo. E todos que estão inseridos neste grupo, nem todos interagem com a professora, nem todos mandam suas atividades, falam comigo, assistem meus videoaulas. Então, nesse caso agora, eu vou estar me referindo não aos 30 alunos como exemplo, mas principalmente aos alunos que colocam suas atividades no grupo, aos alunos que já interagiram com a professora Wanda no grupo, tá ok? Então, vamos lá. Olha, o primeiro nome que nós temos aqui é este. Este é o seu nome? É? Ok. Ele se chama Lucas da Silva Oliveira. É o nome e o sobrenome. O nome completo é Lucas da Silva Oliveira. Qual é o nome dele? É Lucas. Qual é o sobrenome? Da Silva Oliveira. Ok? Próximo. A tia Wanda vai falar rápido, tá certo? Porque mesmo assim são muitos aqui. Eu tenho Alice Lima da Silva. Qual é o nome? Alice. Sobrenome? Lima da Silva. Pedro Lucas Oliveira Costa. Qual é o nome? Pedro Lucas. Pedro Lucas. Certo? Qual é o sobrenome? Oliveira Costa. Pedro Lucas é um nome formado de 2 palavras, certo? Então, o nome principal, aí depende.
Se ele costuma ser chamado de Pedro, o nome principal é Pedro. Se ele costuma ser chamado de Lucas, o nome principal dele é Lucas. Qual é o seu nome principal, Pedro Lucas? Ok. Aqui nós temos Emily Holanda da Silva. Olha aqui, papelzinho voando. Quer sair voando o papelzinho. Emily Holanda da Silva. Quantas palavras tem este nome? Emily Holanda da Silva. São 4 palavras. Qual é o nome? Emily. Sobrenome? Holanda da Silva. Renato Oliveira Pires Neto. Quantas palavras? Renato Oliveira Pires Neto. 4 palavras. Qual é o nome? Renato. E o sobrenome? Oliveira Pires Neto. Agora, Ariane Viana Ferreira. Quantas palavras? Ariane Viana Ferreira. 3 palavras. Qual é o nome? Ariane. Quem é o sobrenome? Qual é o sobrenome? Viana Ferreira. Mateus da Silva Oliveira. Quantas palavras? Mateus da Silva Oliveira. 4 palavras. Qual é o nome? Mateus. E qual é o sobrenome do Mateus? Da Silva Oliveira. Certo? Agora, Nicolas Rocha Nascimento. Quantas palavras? Nicolas Rocha Nascimento. 3 palavras. Quem é o nome? Nicolas. Qual é o sobrenome? Rocha Nascimento. Taliane Tomás de Souza. 4 palavras. Quem é o nome? Taliane. Sobrenome? Tomás de Souza. Agora, nós temos Jennifer, certo? A tia Wanda não soube colocar o nome completo da Jennifer, mas na próxima aula, quando for trabalhar sobre o nome, a tia Wanda já vai saber colocar, certo? Jennifer é o nome. Aí, no momento, a tia não sabe dizer o sobrenome. Alejandro Matias. Qual é o nome? Alejandro Matias. Quantas palavras? 2. Alejandro Matias. Qual é o nome? Alejandro. Sobrenome? Matias. Agora, Alejandro Santiago de Souza. 4 palavras. Qual é o nome? Alejandro. Sobrenome? Santiago de Souza. Davi William Souza Falcão. 4 palavras. Quem é o nome? Davi William. E o sobrenome? Souza Falcão. Davi William é um nome que possui 2 palavras, né? Um nome composto. Então, se o Davi William for chamado de William, então o nome principal dele é William. Se o Davi William for chamado de Davi, o nome principal é Davi. E se chamarem ele de Davi William, pronto, é o nome dele, sem história de principal. É o nome dele, Davi William, ok? João Caleb de Lima Costa. João Caleb de Lima Costa. Quantas palavras? 5 palavras. Qual é o nome? João Caleb. Sobrenome? De Lima Costa. Exatamente. João Caleb também é um nome composto, formado de 2 palavras. Como é que se chama? Como é que se costuma chamar o João Caleb? De João? Então, o nome principal. Caleb? Então, o nome principal é Caleb. Sempre o chamo de João Caleb? Então, pronto. É João Caleb o nome, ok? Agora, João Nicolas Silva Prachedes. Quantas palavras? 4. Qual é o nome? João Nicolas. E o sobrenome? Silva Prachedes.
Ok? Então, João Nicolas é um nome formado de duas palavras, portanto, um nome composto. Qual é o nome principal destes dois aqui? É João ou é Nicolas? Aí depende. É chamado só de Nicolas? Então, o nome principal é Nicolas. É chamado pelas outras pessoas só de João? Então, o nome principal é João. Não, tia Wanda, me chamam de João Nicolas. Pronto. Então, não tem essa de principal ou secundário. É João Nicolas, o nome, ok? E o nome completo, João Nicolas Silva Prachetes. Ítalo Gabriel da Silva Alves. Qual é o nome? Ítalo Gabriel. Sobrenome da Silva Alves. Do mesmo jeito, né? Ítalo Gabriel é um nome composto, formado por duas palavras. Então, qual é o principal dos dois? É Ítalo ou é Gabriel? Se for chamado de Ítalo Gabriel, pronto, é este o nome, certo? Levi Reinaldo da Silva. Qual é o nome? Levi Reinaldo. Qual é o sobrenome? Da Silva, certo? Novamente, Levi Reinaldo é um nome composto, formado de duas palavras. Então, se é chamado de Levi Reinaldo, este é o nome. Mas se é chamado apenas de Levi, o nome principal é Levi, ok? Maria Eduarda dos Santos Silva. Qual é o nome? Maria Eduarda. E o sobrenome? Dos Santos Silva. Aliás, tem 2D aqui. Dos Santos Silva, né? Maria Eduarda é um nome composto, formado de duas palavras. E se você for chamado apenas de Eduarda, o nome principal é Eduarda. Mas se for chamada de Maria Eduarda, este é o nome, ok? Viviele Ellen da Silva. Qual é o nome? Viviele Ellen. E o sobrenome? Da Silva, né? Viviele Ellen é um nome composto. Você é chamado de Viviele, então o nome principal é Viviele. Se for chamado de Viviele Ellen, o nome é Viviele Ellen, ok? E por último, nós temos aqui a Stephanie Maina Odorico Nogueira. Então, o Stephanie Maia Odorico Nogueira. 4 palavras. O nome é Stephanie Maia, também um nome composto. E aí? Você é chamado de Stephanie ou de Maina? É de Stephanie? Então, seu nome principal é Stephanie, ok? Odorico Nogueira é o sobrenome. E por último eu tenho Francisca Antônia Vitória Bezerra da Silva, né? Então, qual é o nome? Ó, Francisca Antônia Vitória Bezerra da Silva. São 6 palavras, né? E o seu nome é Francisca Antônia Vitória, certo? E o sobrenome? Bezerra da Silva. Este nome, Francisca Antônia Vitória, é um nome composto, formado de três palavras. Se você costuma ser chamada de Vitória, então o seu nome principal é Vitória, ok? Pronto, olha aqui, nós temos muitos exemplos do que é o nome completo. O nome completo é o nome e o sobrenome, né? E nós temos aqui o nome principal e nós temos aqui o sobrenome. Ok? Está entendido? Você já sabe qual é o seu nome completo? E você sabe, dentro do seu nome completo, indicar o que é o seu nome principal, ou o seu nome, e o seu sobrenome? Muito bem, isso é porque você é uma criança muito inteligente. Agora eu queria perguntar para você uma coisa. Você acha que, aliás, olhando para cá, entre estes nomes que estão aqui, entre os seus coleguinhas, né? Os alunos, entre os seus coleguinhas, nós temos alunos que possuem 5 letras no nome, 6 letras, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 16. Aí eu pergunto para você, a maioria dos seus coleguinhas do primeiro ano possui 10 letras, é? A maioria dos seus coleguinhas do primeiro ano possui 8 letras. E aí?
Você acha que a maioria dos coleguinhas da sala de aula possui quantas letras no nome? Hã? Pensa aí um minutinho.